Com a ajuda necessária, elas podem melhorar as instalações sanitárias, construindo, por exemplo, poços de concreto com uma bomba manual. Esses poços cobertos protegem muito melhor as reservas de água da contaminação do que os poços a céu aberto. Também se pode sugerir que as famílias adotem hábitos de higiene melhores, como, por exemplo, lavar as mãos com sabão ou com cinzas. Essas técnicas são muito simples, mas para implantá-las de maneira duradoura, deve-se empreender um grande trabalho educativo. Livrar a água dos coliformes fecais ou então dos produtos tóxicos despejados pelas indústrias poluentes revela a mesma preocupação. Em todo o mundo, a água potável é uma grande riqueza que deve ser protegida a todo custo. Um outro grande problema que os países do terceiro mundo enfrentam diz respeito à alimentação. 10 anos atrás, o terceiro mundo passava fome. Ainda hoje, populações inteiras continuam sofrendo de desnutrição. Mas a situação mudou consideravelmente. Países desenvolvidos não sabem o que fazer com o excesso. Nunca seus silos estiveram tão cheios. Ao mesmo tempo, vários países do terceiro mundo podem agora contar com uma agricultura local. Essa agricultura é essencial porque contribui para frear o êxodo rural e, sobretudo, porque torna esses países menos dependentes do estrangeiro. Infelizmente, a agricultura local é precária. Na maioria dos casos, as colheitas estão à mercê das condições climáticas e as culturas ainda se fazem com técnicas ancestrais. Mas o principal obstáculo ao desenvolvimento da agricultura local é o escoamento maciço dos excedentes de alguns países ocidentais. Os excessos de trigo ou de cereais são vendidos a preços muito mais baixos do que os produtos da agricultura tradicional. O milho produzido por um camponês africano ou milho cultivado nas encostas dos Andes é muito mais caro do que os cereais importados. É indispensável que as agriculturas locais possam se desenvolver beneficiadas por toda a contribuição tecnológica atual. É a única maneira de livrar os países do terceiro mundo do problema da fome e de torná-los independentes da caridade dos desenvolvidos. Enquanto que o número de habitantes da maioria dos países ricos é estável, nos países em desenvolvimento ele continua a crescer em ritmo acelerado. A previsão é de que até o ano 2000, mais de 6 bilhões de homens e mulheres dividirão entre si os limitados recursos da Terra. 5 bilhões viverão nos países do terceiro mundo. Para enfrentar esse crescimento demográfico vertiginoso, é preciso aumentar consideravelmente a produção alimentar. Em nosso planeta, a quantidade de terras disponíveis para a agricultura é limitada. Atualmente, essas terras já não conseguem alimentar todos os habitantes do terceiro mundo. Entretanto, muitos cientistas acreditam que é possível fazer com que os países em desenvolvimento aumentem sua produção agrícola. Por exemplo, pesquisadores trabalham para o aperfeiçoamento genético das plantas alimentícias do terceiro mundo, aumentando assim seu rendimento. O niebe, que é um tipo de grão, faz parte dessas espécies. Cultivado sobretudo pelos pequenos agricultores nas zonas secas da África, o niebe é uma fonte importante de proteínas. Baratas e de boa qualidade, essas proteínas constituem a base da alimentação de inúmeras comunidades africanas. A demanda de niebe aumenta constantemente nos mercados africanos. Os pesquisadores procuram, então, criar variedades superiores que satisfaçam melhor as necessidades das populações. Os cientistas trabalham a partir de uma coleção de grãos provenientes de mais de 7.000 variedades de niebe. Cada uma dessas variedades possui características positivas, como grãos graúdos, crescimento rápido ou grande resistência aos insetos ou às doenças. O trabalho de aperfeiçoamento genético consiste em cruzar as melhores variedades. Essas experiências são realizadas em estufas especiais,
onde os insetos polinizadores não podem entrar. Essa precaução permite controlar o processo de polinização. Retira-se primeiro o pólen de uma planta, que é depois transferido para o órgão feminino de uma outra planta. Esse cruzamento dá origem a variedades híbridas, que muitas vezes combinam as características das duas plantas mães. Assim, é possível a obtenção de plantas ao mesmo tempo mais produtivas, mais resistentes aos insetos e às doenças e que crescem mais depressa do que suas ancestrais. Em seguida, cada variedade nova é submetida a testes. Ela é exposta a ataques controlados de insetos. Inoculam-se também organismos patogênicos cultivados em plantas doentes. Triadas e selecionadas, as variedades mais resistentes são enviadas para a África inteira para que se verifique seu poder de adaptação às principais zonas de cultura do continente. Esse trabalho de aperfeiçoamento já produziu resultados. Certas variedades selecionadas têm um rendimento 10 vezes superior ao das variedades tradicionais. Sua resistência aos insetos e às doenças também permite que sejam evitados os agrotóxicos e os fertilizantes, geralmente muito caros para os pequenos agricultores. Uma outra maneira de enfrentar o desafio alimentar do terceiro mundo consiste em aperfeiçoar os tradicionais processos de cultivo em uso há várias gerações. Por exemplo, as pesquisas permitiram que os camponeses das regiões secas do Sri Lanka aumentassem consideravelmente sua produção de arroz. Há milênios, esses camponeses cultivam arroz com sistemas de irrigação ligados a grandes reservatórios. Esses reservatórios ficam quase vazios durante a estação da seca, mas enchem entre outubro e janeiro com a chegada da estação das chuvas. No fim das chuvas, quando os reservatórios estão cheios, os camponeses abrem as comportas. Irrigam então as terras e semeiam arroz. O arroz amadurece depois de alguns meses e pode ser colhido. Com esse sistema tradicional, os camponeses obtinham até recentemente apenas uma colheita de arroz por ano. Entretanto, os pesquisadores ensinaram os camponeses a dobrar a safra de arroz. Isso foi possível graças à introdução de novas variedades. Além de ter um rendimento mais elevado, elas amadurecem mais depressa do que as variedades tradicionais. Os pesquisadores mostraram que, ao contrário das variedades tradicionais, as novas variedades poderiam ser semeadas no começo da estação das chuvas, em outubro, para serem colhidas já no fim da estação úmida, em janeiro. Durante o crescimento do arroz, o reservatório pode então irrigar os arrozais, tendo em vista uma segunda colheita. Graças ao uso combinado das novas variedades e desse sistema de cultura aperfeiçoado, os camponeses agora colhem arroz 2 vezes por ano. Novas variedades de plantas e métodos agrícolas mais adequados nos dão a esperança de que um dia o problema da fome seja resolvido. Mas há ainda muito o que fazer para difundir o uso dessas tecnologias entre os agricultores do terceiro mundo. – 40% da população do mundo consome 70% da produção total de alimentos. Considerando as reservas do planeta, é evidente que ele jamais poderá aguentar que o mundo inteiro consuma e destrua desenfreadamente como se faz no Ocidente. É preciso pensar num novo equilíbrio mundial. Como diz aquele provérbio holandês, nós não herdamos a terra de nossos ancestrais, nós a emprestamos de nossos filhos. ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Segunda, 9h30 da manhã, Show de Ciência fala sobre os rumos da medicina. Assista agora São Paulo Rural.